Você já sentiu que está enfrentando uma batalha todos os dias? Às vezes, as lutas que não vemos são as mais difíceis. Mas e se eu te dissesse que existe uma armadura espiritual completa para nos proteger? Vamos conhecer a armadura de Deus, peça por peça. Primeiro, o cinto da verdade, que nos firma no que é real. Depois, a couraça da justiça, que protege nosso coração de todo mal. Calçamos nossos pés com o evangelho da paz, para estarmos prontos para levar boas notícias. Acima de tudo, pegamos o escudo da fé, para apagar as setas inflamadas do inimigo. Colocamos o capacete da salvação, protegendo nossa mente e nossos pensamentos. E, finalmente, empunhamos a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, nossa arma de ataque. Vestir essa armadura todos os dias nos dá força e proteção para vencer qualquer desafio. Lembre-se, você não está só. Aspectos do cinto da verdade é o mais desafiador para você praticar. Lembre-se, sem a verdade, não pode existir uma vida cristã autêntica. Ela é a peça que segura tudo no lugar. Portanto, vista hoje e todos os dias o seu cinto da verdade. Permaneça firme, protegido e pronto para viver a liberdade que só Cristo pode dar. Você já se sentiu como se estivesse em uma batalha espiritual? A vida nos lança tantos desafios e pode ser avassalador. A boa notícia é que não fomos feitos para lutar sozinhos ou desprotegidos. A Bíblia, em Efésios, capítulo 6, nos dá uma imagem poderosa. A armadura completa de Deus é um conjunto de ferramentas espirituais projetado para nos ajudar a permanecer firmes contra quaisquer desafios que surjam. Hoje, vamos nos concentrar em um componente crucial, a couraça da justiça. Então, o que é uma couraça? Vamos imaginar um soldado romano. Sua couraça era uma peça sólida de metal, ou couro grosso, que cobria seu tronco, do pescoço até a cintura. Sua função era simples, mas vital: proteger o coração, os pulmões e outros órgãos essenciais de um golpe fatal. Um soldado nunca sonharia em ir para a batalha sem ela. Um golpe direto no peito sem proteção seria o fim da luta. Ela guardava o próprio cerne de sua vida. Agora, vamos traduzir isso para nossas vidas espirituais. Paulo nos diz para vestir a couraça da justiça. O que isso significa para nós? Não se trata de nossas próprias boas ações ou de tentar ser perfeitos por conta própria. Nunca poderíamos ser bons o suficiente para merecer essa proteção. Em vez disso, essa justiça é um presente. É a justiça perfeita e imaculada do próprio Jesus Cristo. Quando depositamos nossa fé nele, sua justiça é acreditada em nossa conta. É como se ele trocasse seu registro perfeito pelo nosso, que é falho. Essa justiça se torna a nossa couraça espiritual,
guardando nossos corações, o centro do nosso ser, onde residem nossas emoções, vontade e vida espiritual. Então, o que acontece quando negligenciamos investi-la? Quais são os perigos de viver em injustiça, de continuar conscientemente no pecado? É como um soldado que entra voluntariamente em um campo de batalha com o peito exposto. Primeiro, nossos corações se tornam incrivelmente vulneráveis. O pecado nos expõe a acusações do inimigo, enchendo-nos de culpa, vergonha e condenação. Pense nisso. Quando você fez algo que sabe que é errado, como se sente? Pesado, certo? Esse peso espiritual torna difícil se conectar com Deus, orar ou sentir seu amor. Segundo, perdemos nossa paz e confiança. Viver em retidão traz uma sensação de segurança e paz com Deus. O pecado destrói isso. Cria uma lacuna, uma sensação de distância. Em vez de caminhar com confiança, começamos a nos esconder, com medo de sermos expostos, assim como Adão e Eva no jardim. Isso leva à fraqueza espiritual. Um coração sobrecarregado pelo pecado, não confessado, não pode funcionar corretamente. Tornamo-nos espiritualmente lentos, incapazes de resistir à tentação e perdemos nossa paixão por Deus. É um ciclo perigoso, onde um deslize leva a outro, deixando-nos cada vez mais fracos e expostos. Então, como vestimos essa couraça todos os dias? É uma escolha ativa. Começa com nossa posição em Cristo. Temos que nos lembrar constantemente que nossa posição correta diante de Deus não se baseia em nosso desempenho hoje, mas na obra consumada de Jesus na cruz. Descansamos em sua justiça, não na nossa. Na prática, significa buscar ativamente a santidade. Trata-se de fazer escolhas a cada momento que honrem a Deus. É o que a Bíblia chama de fugir do pecado. Quando você vê a tentação chegando, não fica parado para ver quanto tempo consegue resistir. Você se vira e corre na direção oposta. Significa também andar corretamente. Isso é sobre fazer proativamente o que é certo. É escolher a honestidade quando uma mentira seria mais fácil. É mostrar bondade quando você quer sentir raiva. É escolher o perdão em vez da amargura. Cada vez que escolhemos o caminho justo, estamos ativamente vestindo essa couraça, fortalecendo a guarda ao redor de nossos corações. Para concluir, vamos refletir sobre isso. 1. Você tem vestido a couraça da justiça todos os dias? 2. Em que áreas da sua vida você precisa proteger mais o seu coração? 3. Qual passo prático você pode dar hoje para buscar a santidade? Alguma vez você já parou para pensar no que está nos seus pés? Não, eu não estou falando da sua marca de tênis favorita ou daquele sapato que você ama. Estou falando de algo muito mais profundo. O apóstolo Paulo, em sua carta aos Efésios, nos fala sobre a armadura de Deus, e uma peça fundamental são os calçados da preparação do Evangelho da Paz. Já imaginou o que isso significa? Pense bem, nenhum soldado em sã consciência iria para uma batalha descalço, certo? Seria loucura. O chão pode estar cheio de pedras, espinhos, perigos que poderiam feri-lo gravemente e ter-a-lo do combate. Os calçados dão firmeza, proteção e agilidade para avançar. Agora, vamos trazer isso para a nossa vida espiritual. Paulo usa essa imagem poderosa para nos dizer que nós, como cristãos, também estamos em uma jornada, uma missão, e para essa caminhada, precisamos estar devidamente calçados. E qual é o nosso calçado? A prontidão para anunciar o Evangelho da Paz. Isso significa que, por onde quer que a gente ande, em cada passo que damos, devemos estar preparados para levar a mensagem de Jesus. Não é uma mensagem de guerra, de discórdia ou de julgamento. É o Evangelho da Paz. Uma mensagem que reconcilia, que cura, que une as pessoas a Deus e umas às outras. A pergunta que fica é: para onde os seus pés têm te levado? Pense nos seus caminhos, nas suas conversas, nas suas atitudes diárias. O rastro que você deixa é um rastro de paz ou de conflito? Quando você chega em um ambiente, a paz chega com você, suas palavras trazem esperança e reconciliação, ou geram mais intriga e divisão. Estar com os pés calçados com o Evangelho da Paz é ter um propósito claro para cada passo. É entender que nossa missão não se resume a ir à igreja aos domingos. A nossa missão acontece na segunda-feira, no trabalho, na faculdade, na fila do supermercado, no trânsito. É sobre ter a sensibilidade de perceber a necessidade do outro e oferecer uma palavra de conforto. É ter a coragem de ser um ponto de equilíbrio
em meio a uma discussão acalorada. É ser aquele que prefere construir pontes, em vez de erguer muros. Muitas vezes, pensamos que evangelizar é algo para pastores ou missionários em terras distantes. Seus colegas de trabalho, seus vizinhos, seus familiares, todos eles precisam ver e ouvir sobre essa paz que só Jesus pode dar. E quem Deus escolheu para ser o portador dessa mensagem para eles? Você. Mas como calçamos esses sapatos? Não é algo que simplesmente acontece. É uma decisão diária. Começa com um relacionamento íntimo com Deus, buscando entender o coração dele, que é um coração de paz. Requer que a gente se alimente da sua palavra, para que tenhamos o que oferecer, e exige, acima de tudo, amor, um amor genuíno pelas pessoas, que nos faz querer o bem delas, acima de qualquer diferença ou opinião. É um preparo constante, uma prontidão. Você nunca sabe quando terá a oportunidade de ser um agente de paz na vida de alguém. Pode ser em uma conversa casual, em um momento de crise de um amigo, ou até mesmo com um gesto simples de gentileza. Então eu quero te desafiar hoje. Olhe para os seus pés, simbolicamente. Ou estão firmemente calçados, protegidos e prontos para marchar, para avançar, levando as boas novas da paz. Que possamos, todos os dias, ao acordar, tomar a decisão consciente de calçar os sapatos do Evangelho, que nossos passos não sejam sem rumo, mas que cada um deles tenha o propósito de glorificar a Deus e de espalhar a sua paz por este mundo que tanto precisa. Seja você um evangelista no seu cotidiano. Seja a resposta de paz que alguém está esperando. Escudo da fé. Você já parou para pensar como um simples escudo pode fazer tanta diferença na nossa caminhada? A Bíblia nos diz em Efésios 6, para pegarmos o escudo da fé, com o qual poderemos apagar todas as setas inflamadas do maligno. Agora, o que são essas setas inflamadas? Pense nelas como aqueles pensamentos negativos que surgem do nada. A dúvida que sussurra, você não vai conseguir. O medo que paralisa e diz, e se tudo dar errado? O desânimo que tenta nos convencer a desistir. Esses são ataques diretos para abalar nossa confiança e nos afastar de Deus. É aí que o nosso escudo entra em ação. A fé não é um sentimento vago, é uma convicção firme nas promessas de Deus. É olhar para a tempestade e, mesmo assim, escolher confiar que Deus está no controle. Quando o medo bate à porta, a fé levanta um escudo e declara: Deus não me deu um espírito de medo, mas de poder, amor e equilíbrio. A fé nos lembra que maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Pense no escudo de um soldado romano. Não era pequeno, era grande, retangular e cobria praticamente o corpo todo. Era feito para aguentar o impacto de flechas, pedras e espadas. Da mesma forma, nossa fé precisa ser robusta, precisa cobrir todas as áreas da nossa vida. Não é uma fé só para os domingos, mas para a segunda-feira de manhã, para as decisões difíceis, para os momentos de solidão. Mas como a gente fortalece esse escudo? Primeiro, pela palavra. Quanto mais conhecemos a Deus e suas promessas, mais forte nossa fé se torna. A fé vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus. Segundo, pela oração. É na conversa com o Pai que reafirmamos nossa dependência e confiança nele. É onde entregamos nossas ansiedades e recebemos a paz que excede todo entendimento. Quando a dúvida aparecer, tentando te fazer questionar o amor de Deus, levante o seu escudo. Lembre-se do que a Bíblia diz sobre quem você é em Cristo. Quando o desânimo vier, querendo te fazer parar, levante o seu escudo e se apegue à promessa de que Deus completa a boa obra que Ele começou em você. Cada vez que você escolhe confiar em Deus, apesar das circunstâncias, seu escudo fica mais forte e mais resistente. É uma decisão diária. Acordar e dizer: Deus, hoje eu escolho confiar em Ti. Hoje eu pego o meu escudo da fé. Não significa que não teremos lutas. Significa que não lutamos sozinhos e nem desprotegidos. As setas podem até vir, mas elas não vão te atingir. Elas se apagarão no poder da sua fé em um Deus que nunca falha. Então, eu quero te encorajar hoje. Pegue o seu escudo, não o deixe de lado. Alimente sua fé, fortaleça sua confiança em Deus e veja como você se torna inabalável diante dos ataques. Você foi chamado para ser mais que vencedor. O tipo de batalha que todos nós enfrentamos diariamente.
muitas vezes sem nem perceber, a nossa mente. É aqui, nos nossos pensamentos, que muitas das maiores lutas espirituais acontecem. É um lugar onde a semente da vitória ou da derrota é plantada. Já parou para pensar nisso? Que a sua mente é um território que precisa ser guardado e protegido? A Bíblia nos ensina que devemos nos equipar com a armadura de Deus para resistir aos dias maus. E uma das peças mais importantes dessa armadura é o capacete, mas não é um capacete qualquer. É o capacete da salvação. O texto original que inspirou este vídeo dizia que o capacete protege a mente. Mas o que isso realmente significa no nosso dia a dia? Como essa peça nos protege dos ataques que sofremos? Vamos descobrir juntos. Para entender a proteção, primeiro precisamos identificar os nossos inimigos, os ataques que são lançados contra a nossa mente. Eu gosto de Shomolose de Os Quatro Cavaleiros do Pensamento Negativo: a culpa, a acusação, o medo e a dúvida. Você já se viu lutando contra algum deles? Vamos começar pela culpa. A culpa é aquela voz que fica remoendo os seus erros passados. Ela te diz: lembra daquilo que você fez? Você não tem conserto. Deus não pode te perdoar por isso. Ela pesa nos ombros, rouba a nossa alegria e nos paralisa. Ela nos faz esquecer da graça e do perdão que recebemos em Cristo. É uma corrente que nos prende ao passado, impedindo-nos de caminhar para o futuro que Deus tem para nós. Você já se sentiu preso por essa corrente da culpa? Sentindo que seus erros passados definem quem você é hoje? É uma sensação terrível, não é? O segundo inimigo é a acusação. Ela é prima da culpa, mas é ainda mais traiçoeira. A acusação não se concentra apenas nos seus erros, mas ataca a sua identidade. Ela sussurra: você não é um bom cristão. Você é um hipócrita. Se as pessoas soubessem quem você realmente é, o acusador, o nosso adversário, adora usar essa tática para nos fazer sentir indignos do amor de Deus. Ele quer que você questione a sua posição como filho ou filha de Deus. A acusação te isola e te faz acreditar que você está sozinho nessa luta. Depois, vem o medo. O medo, ele pinta cenários catastróficos sobre o futuro. E se você perder o emprego? E se ficar doente? E se seus filhos se desviarem? E se tudo der errado? O medo nos enche de ansiedade e nos impede de confiar na soberania e no cuidado de Deus. Ele nos faz esquecer da promessa de que Deus está no controle de todas as coisas e que Ele tem planos de paz, e não de mal, para nos dar um futuro e uma esperança. O medo é um gigante que parece invencível, mas que se alimenta da nossa falta de fé. Qual é o medo que mais tem te assombrado ultimamente? Pense nisso. E por fim, temos a dúvida. A dúvida ataca a própria palavra de Deus e o seu caráter. Ela planta sementes de incerteza. Será que Deus realmente disse isso? Será que Ele vai mesmo cumprir suas promessas na sua vida? Será que Ele se importa com você de verdade? A dúvida foi a primeira arma usada no Jardim do Éden e continua sendo uma das mais eficazes hoje. Ela abala os alicerces da nossa fé e nos faz questionar tudo aquilo em que acreditamos. Então, temos a culpa nos prendendo ao passado, a acusação atacando nossa identidade, o medo distorcendo nosso futuro e a dúvida minando nossa fé no presente. É uma verdadeira guerra. E qual desses 4 inimigos você acha que te ataca com mais frequência? A culpa, a acusação, o medo ou a dúvida? Reconhecer o inimigo é o primeiro passo para a vitória. Mas a boa notícia é que não estamos desarmados. Deus nos deu a arma perfeita para proteger nossa mente, o capacete da salvação. Em Efésios 6, Paulo nos instrui a tomar o capacete da salvação. Mas o que é isso, na prática? O capacete, em uma armadura romana, protegia a cabeça do soldado de golpes fatais. Espiritualmente, o capacete da salvação protege nossa mente, o nosso centro de comando. Usar o capacete da salvação significa viver com a consciência e a segurança da nossa salvação em Cristo Jesus. Não é apenas sobre o futuro, sobre ir para o céu, mas é sobre o presente. É sobre entender quem nós somos agora por causa do que Jesus fez, quando a culpa vier te lembrar dos seus pecados. O capacete da salvação te lembra de Romanos. Portanto, agora já não há condenação alguma para os que estão em Cristo Jesus. O seu passado foi lavado pelo sangue de Cristo. Você é perdoado. Você é livre. Vista esse capacete e declare: minha dívida foi paga na cruz. Quando a acusação vier dizer que você não é digno, o capacete da salvação te lembra que sua identidade não está no que você faz, mas em quem você é em Cristo. Em Coríntios lemos: assim, se alguém está em Cristo,
é nova criação. As coisas antigas já passaram. Eis que surgiram coisas novas. Você não é um pecador tentando ser santo. Você é um santo que por vezes peca, mas que é constantemente aperfeiçoado pela graça. Você é filho amado de Deus. Essa é a sua verdadeira identidade. Quando o medo tentar te paralisar com ansiedade sobre o futuro, o capacete da salvação te lembra das palavras de Jesus: não se turbe o vosso coração, e também de Timóteo, pois Deus não nos deu o espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Colocar o capacete é escolher confiar na soberania de Deus, sabendo que Ele cuida de você e que nada pode te separar do seu amor. É entregar suas preocupações a Ele em oração, e quando a dúvida tentar abalar sua fé, o capacete da salvação firma sua mente na certeza das promessas de Deus. Ele te lembra que a palavra de Deus é a verdade e que Ele é fiel para cumprir tudo o que prometeu. Como diz Hebreus, apeguemo-nos com firmeza à esperança que professamos, pois aquele que prometeu é fiel. O capacete da salvação é a certeza de que a nossa esperança não é em vão. Entenderam a dinâmica? O capacete da salvação não é um amuleto mágico. É uma mentalidade. É uma decisão diária de alinhar nossos pensamentos com a verdade de Deus sobre quem Ele é e quem nós somos nele. Mas como podemos aplicar isso de forma prática? Como colocamos esse capacete todos os dias? Tenho 3 passos práticos para você. Primeiro, alimente sua mente com a verdade. Você não pode lutar com uma arma que não conhece. Leia a Bíblia todos os dias. Memorize versículos que falam sobre perdão, identidade, esperança e a fidelidade de Deus. Quando um pensamento de culpa, medo ou dúvida surgir, você terá a munição certa para contra-atacar. Por exemplo, se a acusação vier, você pode declarar em voz alta: não, eu sou justiça de Deus em Cristo Jesus. Qual versículo você poderia memorizar essa semana para lutar contra o pensamento que mais te aflige? Escolha um e comece hoje. Segundo, pratique a gratidão e o louvor. A gratidão muda o foco dos nossos problemas para o nosso provedor. O louvor eleva a nossa perspectiva acima das circunstâncias. Quando você começa a agradecer a Deus pela sua salvação, pela sua família, pelo ar que respira, as vozes da negatividade perdem força. Faça uma lista de 5 coisas pelas quais você é grato agora mesmo. Isso já começa a ajustar o foco da sua mente. E terceiro, guarde seus pensamentos através da oração. Filipenses 4 nos ensina a não andar ansiosos, mas a apresentar tudo a Deus em oração, com ações de graças. E a promessa é que a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os nossos corações e as nossas mentes em Cristo Jesus. A oração é o ato de entregar o controle a Deus. É dizer: Deus, eu não consigo lidar com esses pensamentos sozinho. Eu coloco o capacete da salvação e confio que a tua paz vai guardar a minha mente. A batalha da mente é real, mas a vitória já foi conquistada para nós. Jesus venceu na cruz. Ele derrotou o pecado, a morte e o acusador. O capacete da salvação é a nossa forma de trazer essa vitória celestial para a nossa realidade terrena. Para os nossos pensamentos diários, lembre-se, seus sentimentos podem mentir, suas circunstâncias podem mudar, mas a verdade da sua salvação em Cristo é inabalável. Ela é a sua âncora, a sua segurança, a sua proteção. Quando você veste o capacete da salvação, você não está apenas se defendendo. Você está declarando guerra contra a mentira com a arma da verdade. Você está dizendo ao inimigo: minha mente pertence a Cristo. Não há espaço para você aqui. A vitória na sua mente não depende da sua força, mas de você se firmar na força de Cristo. É sobre renovar sua mente dia após dia com a verdade do Evangelho. Eu quero te encorajar hoje. Não desista dessa luta. Coloque seu capacete todas as manhãs. Lembre-se de quem você é em Cristo. Lute contra as mentiras com a verdade da palavra. E saiba que você não está sozinho. Nós, como corpo de Cristo, estamos juntos nessa jornada, explorando a armadura de Deus. E vamos focar na única arma de ataque que temos nessa armadura espiritual: a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Em Efésios 6, o apóstolo Paulo descreve todas as peças defensivas: o cinturão da verdade, a couraça da justiça, o calçado do evangelho da paz, o escudo da fé e o capacete da salvação. Mas quando chega a hora de avançar, de contra-atacar, só temos uma arma: a espada.
E que espada poderosa ela é. A Bíblia não é apenas um livro de histórias antigas ou um conjunto de regras. Ela é viva, ativa e mais afiada que qualquer espada de 2 gumes. Ela penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e julga os pensamentos e intenções do coração. Essa não é uma arma comum, é uma arma espiritual forjada pelo próprio Deus. Vamos pensar no maior exemplo que temos: o próprio Jesus Cristo. Quando ele foi levado ao deserto para ser tentado por Satanás, o que ele usou para vencer cada uma das investidas do inimigo? Ele usou a palavra. Para cada tentação, Jesus respondia. Está escrito: ele não usou sua autoridade divina de forma ostensiva. Não realizou um milagre espetacular para se livrar do tentador. Ele simplesmente desembainhou a espada do Espírito. Ele citou as Escrituras, mostrando que a palavra de Deus é a verdade suprema, a autoridade final que silencia as mentiras do inimigo. Se o próprio Filho de Deus dependeu das Escrituras para vencer a tentação, quanto mais nós precisamos dela. Isso nos leva a uma reflexão muito séria. Um cristão sem a Bíblia é um soldado desarmado no campo de batalha espiritual. Imagine um soldado indo para a guerra sem sua arma. Ele pode ter todo o equipamento de proteção, mas na hora do confronto direto, ele está vulnerável, incapaz de lutar, incapaz de avançar. Da mesma forma, quando não conhecemos, não lemos e não meditamos na palavra de Deus, nos tornamos alvos fáceis para as tentações, para o desânimo e para as mentiras que o mundo nos lança todos os dias. Então, como podemos usar essa espada na nossa vida prática? Vamos ver 3 áreas principais. Primeiro, para resistir às tentações. Assim como Jesus fez no deserto, quando um pensamento errado, um desejo pecaminoso ou uma proposta enganosa surge, podemos contra-atacar com a verdade da palavra. Se a tentação é a cobiça, lembramos que devemos buscar primeiro o reino de Deus. Se é a mentira, lembramos que a verdade nos libertará. Conhecer as Escrituras nos dá o arsenal necessário para identificar e cortar o mal pela raiz, antes que ele crie raízes em nosso coração. Segundo, para tomar decisões. A vida é cheia de encruzilhadas, não é mesmo? Que carreira seguir? Com quem se casar? Como educar os filhos? Como administrar nossas finanças? A Bíblia é a nossa bússola. O Salmo 119 diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Ela não vai nos dar todos os detalhes específicos, como o nome da empresa onde devemos trabalhar, mas ela nos dá os princípios de sabedoria, justiça e amor que iluminam o caminho certo. Ao mergulharmos na palavra, nosso caráter é moldado e nossa mente é renovada para que possamos discernir a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Terceiro, para enfrentar as batalhas da vida. Todos nós enfrentamos batalhas, doenças, perdas, ansiedade, conflitos em relacionamentos. Nesses momentos, a palavra de Deus é nossa fonte de força, esperança e consolo. Versículos de promessa se tornam nosso refúgio. Quando o medo bate, lembramos que Deus não nos deu um espírito de medo, mas de poder, amor e equilíbrio. Quando a tristeza nos oprime, nos agarramos à promessa de que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. A palavra nos lembra quem Deus é e quem nós somos nele, nos dando coragem para perseverar até o fim. Por isso, o desafio que eu deixo para você hoje é: pegue a sua espada. Não a deixe guardada na estante, acumulando poeira. Abra sua Bíblia todos os dias. Leia, estude, memorize, medite nela. Deixe que a palavra de Deus transforme sua mente, guie suas decisões e fortaleça seu espírito. Um soldado habilidoso pratica com sua arma todos os dias. Façamos o mesmo com a nossa espada espiritual. Agora, eu quero ouvir de você. Deixe aqui nos comentários: qual versículo te dá mais força nos momentos difíceis? Como você tem usado a palavra de Deus no seu dia a dia para lutar suas batalhas? Sua resposta pode encorajar outra pessoa que está precisando de uma palavra de esperança hoje. Muitos de nós conhecemos bem essa passagem em Efésios 6. Falamos do capacete da salvação, da couraça da justiça, do cinturão da verdade, mas existe um detalhe, uma chave que Paulo nos dá logo em seguida, que transforma essa armadura de uma peça de museu em um equipamento de combate vivo e eficaz. Depois de descrever cada parte da armadura, do capacete aos calçados, o apóstolo Paulo faz uma transição crucial. Ele diz, em Efésios 6, versículo 18:
Orem no Espírito em todas as ocasiões, com toda oração e súplica. Tendo isso em mente, estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos. Percebem a conexão? A oração não é mais uma peça da armadura. Ela é o que energiza, o que ativa, o que coloca toda a armadura em funcionamento. É como ter o carro mais potente e seguro do mundo, mas sem a chave para dar a partida. A oração é essa chave. Vamos pensar nisso de forma prática. Imagine um soldado vestindo a mais forte armadura, mas ele está isolado, sem comunicação com seu comandante. Ele não recebe ordens, não tem direção, não sabe para onde o inimigo está se movendo. Ele pode até ter a proteção, mas está vulnerável e confuso. A oração é a nossa linha de comunicação direta com o comandante em chefe, o nosso Deus. É através dela que recebemos sabedoria, discernimento e força para a batalha espiritual que enfrentamos todos os dias. Sem oração, o que acontece com a nossa armadura? O cinturão da verdade começa a afrouxar. Começamos a acreditar em pequenas mentiras, a duvidar do que a palavra de Deus diz sobre nós e sobre ele. A couraça da justiça, que protege nosso coração, fica manchada. Deixamos que pequenas injustiças, amarguras e ressentimentos criem fissuras em nossa proteção. O capacete da salvação, ele pode começar a parecer pesado. A certeza da nossa salvação é atacada por dúvidas e medos sobre o futuro. Nossos pensamentos ficam confusos e vulneráveis aos ataques do inimigo. E o escudo da fé, que deveria apagar todos os dardos inflamados do maligno, começa a encolher. Nossa fé enfraquece quando não a exercitamos em diálogo com Deus. Sem oração, nossa proteção diminui e nos tornamos alvos fáceis. Agora eu quero que você faça uma pausa e reflita comigo. Como está a sua vida de oração hoje? Você a vê como uma obrigação, uma lista de pedidos? Ou como essa linha de comunicação vital com o Pai? Você tem um tempo separado para estar com Ele? Ou apenas ora quando as coisas apertam? Não há julgamento aqui, apenas um convite para uma autoavaliação sincera. A beleza do Evangelho é que nunca é tarde para começar. Deus está sempre de braços abertos, esperando ouvir a nossa voz. A oração não precisa ser complicada ou cheia de palavras difíceis. É uma conversa. É o filho falando com o pai. É o soldado se reportando ao seu comandante. Então, como podemos fortalecer essa disciplina da oração e manter nossa armadura ativada? A palavra nos dá um roteiro simples e poderoso. Orem em todo o tempo. Isso não significa que vamos passar 24 horas por dia de joelhos, isolados do mundo. Significa manter um estado constante de comunhão com Deus. Vamos quebrar isso em momentos práticos do nosso dia. Primeiro, pela manhã, antes de pegar o celular, antes de ligar a televisão, antes de mergulhar na correria do dia, separe alguns minutos. Pode ser 5, 10, 15 minutos. Entregue o seu dia a Deus. Peça a Ele que te vista com a sua armadura. Peça sabedoria para as decisões que você terá que tomar, força para as tarefas que precisa cumprir e proteção contra as armadilhas do inimigo. Começar o dia assim é como um soldado que verifica todo o seu equipamento antes de sair para o campo de batalha. Você já sai preparado, focado e conectado. Depois, durante o dia, a oração em todo o tempo se manifesta em pequenas conversas com Deus ao longo das horas. Está enfrentando uma reunião difícil no trabalho? Sussurre uma oração. Senhor, me dê sabedoria. Está preso no trânsito e a impaciência começa a surgir? Ore. Pai, me dê a tua paz. Recebeu uma boa notícia? Agradeça imediatamente. Obrigado, Jesus. Essas pequenas orações, esses sussurros ao céu, mantêm a sua mente conectada com o Espírito Santo. É o que a Bíblia chama de orar sem cessar. É transformar o mundano em um altar de adoração. Você mantém a sua armadura polida e pronta para qualquer situação que apareça. E, finalmente, antes de dormir, o dia acabou. As batalhas foram travadas. É hora de se apresentar novamente ao comandante. Agradeça pelas vitórias, pelas lições aprendidas, pelo livramento, que talvez você nem tenha percebido. Confesse as suas falhas. Peça perdão onde você errou. É o momento de descarregar o peso do dia aos pés da cruz e entregar a sua noite nas mãos de Deus. Peça a Ele que guarde sua mente e seu coração enquanto você descansa, para que você possa se levantar renovado no dia seguinte. Dormir em paz, sob a proteção do Pai, é essencial para a restauração do soldado. Quero te fazer outra pergunta para refletir. Qual desses 3 momentos menos manhã
durante o dia ou noite, é o mais desafiador para você manter uma rotina de oração. E que pequeno passo você pode dar a partir de hoje para fortalecer essa área? Talvez seja colocar o despertador 5 minutos mais cedo, talvez seja colocar um lembrete no celular para uma oração rápida à tarde. Pequenos passos consistentes constroem grandes hábitos. Lembre-se, um cristão que ora é um soldado forte. Não é sobre a nossa força, mas sobre a força que recebemos de Deus quando nos conectamos a Ele. A oração nos mantém humildes, reconhecendo que dependemos dele para tudo. A oração afia a nossa espada, que é a palavra de Deus, porque ao orar, somos levados a meditar nela. A oração ajusta o nosso capacete, clareando nossos pensamentos e focando nossa mente na eternidade. A vida cristã é, sim, uma batalha espiritual. Mas a boa notícia é que não fomos enviados para essa batalha desarmados ou sozinhos. Temos a armadura completa e, o mais importante, temos o acesso direto e ilimitado ao general dos exércitos. A oração é o nosso walkie-talkie espiritual, a nossa linha direta com o céu. É o que transforma a nossa fé de passiva para ativa, de defensiva para ofensiva. Quando você se sentir fraco, ore. Quando estiver confuso, ore. Quando estiver com medo, ore. Quando estiver feliz e grato, ore. Faça da oração a respiração da sua alma. Ao fazer isso, você não estará apenas vestindo a armadura de Deus. Você estará vivendo nela, movendo-se nela e sendo fortalecido por ela a cada momento. Você se tornará o soldado vigilante, forte e eficaz que Deus te chamou para ser. A vitória já foi conquistada na cruz, mas a nossa caminhada diária exige que permaneçamos conectados à fonte dessa vitória. E essa conexão se chama oração. Eu te encorajo hoje a reavaliar sua vida de oração, não como um fardo, mas como o maior privilégio que temos. Falar com o Criador do Universo como um filho fala com seu Pai amado. Pegue a chave, dê a partida e veja o poder de Deus ser ativado em sua vida através da armadura que Ele te deu. Uma vital para a nossa vida diária. A armadura espiritual. Muitas vezes pensamos nela como algo para momentos de grande crise, uma espécie de uniforme de emergência. Mas a verdade é que a batalha espiritual não marca hora nem lugar. Ela acontece todos os dias, em cada área da nossa vida. Efésios capítulo 6 nos convida a nos revestirmos de toda a armadura de Deus para podermos resistir no dia mau. E esse dia mau pode ser uma segunda-feira qualquer. Vamos pensar juntos. Onde essas batalhas acontecem? Acontece no nosso trabalho, quando enfrentamos pressões, fofocas ou a tentação de comprometer nossos valores. Acontece na nossa família, com conflitos, desentendimentos e desafios que testam nossa paciência e nosso amor. Acontece na internet, um campo vasto onde somos bombardeados por informações, comparações e distrações que podem nos afastar do nosso propósito. E, talvez o mais importante, a batalha acontece dentro de nós, nos nossos pensamentos. É na nossa mente que as sementes da dúvida, do medo e da ansiedade são plantadas. Se a guerra é diária, a nossa preparação também precisa ser. Não podemos sair de casa despreparados. Assim como você não sai sem roupa, não deveria sair sem a sua armadura espiritual. É um ato de intenção, uma decisão que tomamos todas as manhãs. Então, como nos vestimos? Vamos ver cada peça dessa armadura poderosa que Deus nos oferece. A primeira peça é o cinto da verdade. O apóstolo Paulo nos diz para cingirmos nossos lombos com a verdade. O cinto era o que dava firmeza a toda a armadura do soldado romano. Para nós, a verdade é o fundamento de tudo. Mas que verdade é essa? É a verdade do Evangelho. A verdade de quem Deus é e de quem nós somos nele. É saber que você é amado, perdoado e aceito. Usar o cinto da verdade é viver em integridade, rejeitando a mentira em todas as suas formas, seja a que contamos aos outros ou a que contamos a nós mesmos. Pense um pouco, em qual área da sua vida você precisa ser mais firme na verdade, onde as pequenas mentiras ou as meias-verdades têm tentado se infiltrar. Decida hoje andar em verdade. Declare: eu ando na verdade de Cristo. Em seguida, vestimos a couraça da justiça. A couraça protegia os órgãos vitais do soldado, como o coração. A nossa couraça é a justiça de Cristo. Não é a nossa própria justiça baseada em nossas boas obras, que são falhas. É a justiça que recebemos de presente quando aceitamos Jesus.
Vestir essa couraça significa proteger nosso coração das acusações do inimigo e da nossa própria culpa. Significa viver uma vida que honra a Deus, fazendo escolhas justas e retas. Quando a acusação vier, lembre-se, sua identidade não está nos seus erros, mas na justiça de Cristo que cobre você. Reflita agora: você tem permitido que a culpa ou a acusação afetem seu coração? Lembre-se hoje de se cobrir com a justiça que vem de Deus e não dos seus próprios méritos. Declare: eu vivo na justiça de Cristo. Agora, vamos calçar os nossos pés. A terceira peça são as sandálias da preparação do Evangelho da Paz. Um soldado com os pés desprotegidos não vai muito longe. Ele precisa de firmeza e estabilidade para avançar em qualquer terreno. Essas sandálias nos dão firmeza para ficarmos de pé em meio às tempestades da vida e prontidão para levar a mensagem de paz onde quer que formos. Ter os pés calçados com o Evangelho da Paz significa que, em meio ao caos do mundo, nós carregamos a paz de Cristo. Somos pacificadores no trabalho, na família, em todo lugar. Nossa estabilidade não vem das circunstâncias, mas da paz que excede todo entendimento. Eu te pergunto: seus pés estão firmes na paz de Cristo? Ou você tem sido abalado pelas circunstâncias ao seu redor? Como você pode ser um portador da paz de Deus hoje? Declare: eu levo a paz do Evangelho por onde eu andar. A próxima peça é uma das mais importantes para a defesa: o escudo da fé. Paulo diz que com ele podemos apagar todos os dardos inflamados do maligno. Pense nesses dardos. São os pensamentos de dúvida, medo, desânimo, ansiedade. São aquelas mentiras que sussurram que você não é capaz, que Deus te esqueceu, que nada vai dar certo. O escudo da fé não é um sentimento. É a nossa confiança ativa e convicta na palavra de Deus e em suas promessas, mesmo quando não vemos ou sentimos nada. É levantar a promessa de Deus contra a mentira do inimigo. A fé é a nossa resposta à verdade de Deus. Pense sobre isso. Qual dardo inflamado tem sido lançado contra você recentemente? Qual promessa de Deus você pode usar como escudo para apagar esse dardo? Fortaleça sua fé lendo a Bíblia e relembrando o que Deus já fez. Declare com convicção: eu tenho fé e apago todas as mentiras do inimigo. Chegamos à cabeça, o centro de comando. Aqui usamos o capacete da salvação. O capacete protegia a cabeça do soldado de golpes fatais. Para nós, o capacete protege nossa mente. A nossa salvação é um fato consumado em Cristo, um presente garantido. Usar o capacete significa ter a certeza da nossa salvação e proteger nossa mente de dúvidas sobre nossa identidade e nosso destino eterno. Quando você tem essa certeza, o inimigo não consegue mais brincar com a sua mente, te acusando ou te fazendo duvidar do amor de Deus. A salvação renova a nossa maneira de pensar. Você tem vivido com a plena certeza da sua salvação? Ou permite que dúvidas sobre o perdão e o amor de Deus ocupem sua mente? Proteja seus pensamentos com essa verdade poderosa. Declare: eu sou salvo pela graça de Cristo e minha mente está protegida. Por fim, a única peça de ataque: a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Todas as outras peças são de defesa, mas a espada é para o contra-ataque. Jesus, quando foi tentado no deserto, usou a palavra. Para cada tentação, ele respondeu. Está escrito. Ele não argumentou, não debateu, ele usou a autoridade da Escritura. A palavra de Deus é viva e eficaz. Ela tem o poder de cortar as mentiras, de trazer clareza e de nos dar direção. Mas para usar a espada, precisamos conhecê-la. Não adianta ter uma Bíblia bonita na estante. Precisamos ler, meditar e memorizar a palavra para que ela esteja pronta em nossa boca e em nosso coração no momento da batalha. Pergunte a si mesmo: quão afiada está a sua espada? Você tem dedicado tempo diário para conhecer a palavra de Deus? Comece hoje, escolha um versículo e medite nele o dia todo. Declare: eu uso a palavra de Deus como minha espada. E como conectamos tudo isso? Através da oração. Paulo termina a lista da armadura dizendo: orando em todo tempo no Espírito. A oração é a comunicação que ativa toda a armadura. É o nosso contato direto com o general do exército, nosso Pai Celestial. É na oração que recebemos força, discernimento e estratégia. É em oração que declaramos cada peça sobre nós. Uma armadura sem oração é apenas uma estátua de metal. A oração
é a respiração da nossa vida espiritual. Então, o desafio para você e para mim hoje é este: não saia de casa sem se vestir espiritualmente. Antes de pegar o celular, antes de ligar a televisão, antes de começar a correria do dia, reserve alguns minutos. Visualize-se vestindo cada peça. Declare em voz alta: hoje eu me cingo com a verdade de Cristo. Visto a couraça da sua justiça. Calço meus pés com a preparação do Evangelho da paz. Levanto o escudo da fé contra toda mentira. Coloco o capacete da minha salvação e tomo em minhas mãos a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, e faço tudo isso em oração. Faça disso um hábito diário. Você verá a diferença que faz enfrentar o trabalho, a família, a internet e seus próprios pensamentos quando se está totalmente revestido. A vitória não está em nossa força, mas em estarmos preparados e dependentes de Deus. A batalha é real, mas a armadura que Deus nos deu é mais real ainda, e a vitória em Cristo já é garantida. Quantas vezes você já se